Girando aqui para falar de política, vamos diretamente a Brasília, conversar com Zé Maria Trindade por conta da temperatura que subiu na política nacional. Ainda mais agora, né? Com a busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Zé, conta essa história pra gente. Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, a temperatura subiu no Congresso Nacional e a turma do Chá das 5, que é o grupo corporativista do Senado Federal, reagiu. Disseram ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que não se pode encarar com naturalidade uma ação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo no Senado. Dizem os senadores que, se isso acontece num gabinete de líder do governo, imagine no gabinete de um senador comum. Dizem também que não se pode encarar com naturalidade uma operação assim só da Polícia Federal, porque até o Ministério Público ficou contra. Aí o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que foi comunicado na hora ali pelo ministro Sérgio Moro da operação, que antes não tinha reagido, aí decidiu encarnar aí esse espírito de corpo e disse que vai reagir juridicamente e politicamente já deu o recado. Não encara com naturalidade esta operação. Eles dizem, é o argumento jurídico, né, de que são atos pretéritos. Esta palavra é dita como se este pretérito fosse, na verdade, uma inocência ou fosse uma anistia a atos cometidos antes do mandato. Na verdade, ele não era líder do governo e não era senador, e este é o argumento. Não é normal, eu não considero normal que a Polícia Federal entre no prédio do Congresso Nacional e revire computadores dos senhores deputados e senadores, mas eu não acho normal que o deputado e o senador se envolva no pagamento de uma propina que chega a 5 milhões e 500 mil reais. Fernando Bezerra colocou à disposição o cargo de líder do governo no Senado Federal, não deve viajar com o presidente Jair Bolsonaro e, na verdade, ele foi nomeado líder do governo na tentativa de trazer o MDB velho de guerra para o governo. Seria um apoio político ali no Senado Federal. O substituto de Romero Jucá, que era o senador de todos os governos, né? Ocupou as lideranças. Então, se não é normal uma operação da polícia, seria normal que os deputados e senadores não se envolvessem em fatos criminosos que justificassem uma ação assim. Edgar, o senador Fernando Bezerra tem uma família incrustada na política. Ele mesmo começou como prefeito de Petrolina, foi deputado estadual, deputado federal e agora é senador. E atrás dele, ele traz a família, ele tem 4 filhos, 3 políticos. Ele tem um filho prefeito de Petrolina, um filho deputado estadual e um filho deputado federal que também foi alvo desta operação e foi ministro do governo do ex-presidente Michel Temer. Então é isso, a reação do grupo do Chá das 5 no Senado Federal é uma reação política e o presidente foi pressionado pelos figurões. Olha, o presidente Davi Alcolumbre se olha no espelho todos os dias e se sente cada vez mais próximo do ex-presidente Renan Calheiros. Falta aquele implante charmoso, né, dos cabelos do senador Renan Calheiros. Quando ele olhar no espelho e sentir essa necessidade, aí estará igual. Ah, Zé, essa é a tua assinatura e depois de toda a informação precisa, tem que ter o bom humor pra gente manter a conversa aqui nesse clima, tentar dar uma leveza aqui nesse clima no programa. Deixa eu passar aqui, olha, alega-se aí, inclusive pela própria defesa do Fernando Bezerra, que isso seria uma retaliação de Sérgio Moro, do ministro da Justiça Sérgio Moro, né, contra o Fernando Bezerra. Você acha que isso pode estar acontecendo, Caio? Em termos, Edgar, porque aqui a questão é mais profunda isso, né? Porque a gente está falando, né, qual que é a pauta? É a investigação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado. Mas a pergunta poderia ser, qual líder e qual governo? Né, o Zé trouxe aí pra gente, o senhor Fernando Bezerra Coelho, ele é um oligarca, né, de Petrolina, interior de Pernambuco, ainda no PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, ele foi ministro da Integração Nacional do governo Dilma, na administração seguinte do presidente Temer, o seu filho foi ministro de Minas e Energia. E os ilícitos teriam acontecido exatamente os que dizem respeito a esse encaminhamento do Barroso a esse período em que ele trabalhou como ministro da Dilma. Sim, primeiro governo Dilma. E agora ele
ele ocupa uma posição aí de destaque, né, na articulação política do governo Bolsonaro. Então a gente tem um político que transita da esquerda petista à direita bolsonarista, passando aí pelo fisiologismo do MDB. A investigação da Polícia Federal, que justificou aí essa ação de busca e apreensão, diz respeito a uma propina milionária, né, relacionada à transposição do Rio São Francisco. E a defesa do senador alegou que a Polícia Federal foi intempestiva, como se para a gente apurar um ilícito precisasse ter hora marcada. E ele, como você bem colocou, eles também deram esse argumento aí de retaliação, né, de vingança da autoridade federal, pelos esforços do senador em, abre aspas, combater os interesses dos órgãos de persecução penal. Ou seja, é a própria defesa, né, do político admitindo que o senador Bezerra ele tem se colocado contra a polícia, contra o Ministério Público, contra o Judiciário e contra a Lava Jato. São esses os órgãos de persecução penal, no caso do Lava Jato, uma força-tarefa. Certamente, o senhor Bezerra sempre a favor dos políticos, né, nesse, vamos dizer assim, corporativismo que é tão característico deles, né? E numa nota judicial, eu pessoalmente acho louvável que a Polícia Federal ela recorra diretamente ao Supremo quando o Ministério Público, né, no caso a PGR, for omisso na apuração dos fatos. E complementando o que o Zé Maria trouxe para a gente, é interessante observar que esse atravessamento, apesar dele não ser comum, ele não é inédito, né? E de fato, ele tangencia os limites do processo legal, só que sem ultrapassá-los, assim como a Lava Jato e qualquer esforço de combate à corrupção, num país em que o direito penal é inspirado pela bandidolatria e que você vai ter a política completamente dominada pela cleptocracia. Agora, é estranha a manifestação do governo, né, por meio do seu ministro da Casa Civil, né? Ele alegou que o fato, como bem trouxe o Zé, diz respeito à vida pregressa do senador, de um governo passado, e que é hora de aguardar. Lembrando que o senador colocou o seu cargo à disposição do presidente da República. E aí a gente fica pensando, né? Por que essa tolerância do governo Bolsonaro com um possível corrupto de passado fisiológico e subserviente ainda por cima ao lulopetismo? É em nome da tal governabilidade promovida pela tal articulação política. E a gente volta para aquele dilema utilitarista da política brasileira. Na verdade, você sacrifica os princípios para obter possíveis resultados positivos. No popular, daria para a gente falar rouba, mas faz, o que é um tremendo absurdo. E principalmente porque esse governo ele não foi eleito para atuar em parceria com as elites políticas, mas para bater de frente com elas. Né? A direita ela não conquistou o poder, a direita apenas se elegeu para o governo federal. Portanto, o que se espera do presidente, do seu governo, é que ele atue como freio e contrapeso à velha política, especialmente a velha política social-democrata, a velha política neossocialista, progressista, fisiológica. É isso que a gente espera do presidente da República, inclusive que ele vete a farra eleitoral promovida aí pela Câmara dos Deputados. Né? Então, muita gente fala, o Bolsonaro errou em demonizar a velha política e estimular aí esse clima de polarização. Ele não errou, não. Pelo contrário, eu faço questão de polarizar com o corrupto, certo? Porque eu me situo no extremo oposto deles, eu e a população brasileira. Né? Então, o Bolsonaro, ele não erra quando ele polariza com esses criminosos aí de terno e gravata. Ele erra justamente quando ele se associa a eles. Ou ainda pior, quando ele os protege, né? Que é um caso infinitamente mais grave. Então, assim, quando você impõe, né, na qualidade de detentor do poder executivo, quando você impõe condições sine qua non, certo? Isso gera previsibilidade de comportamento. Ser radical na ética não gera caos, não vai gerar o caos político, até porque um governo que combate a corrupção, e não apenas no discurso, mas também pelas ações, pelo exemplo, ele se torna mais popular, e os políticos, naturalmente, eles orbitam lideranças populares. É incrível que o presidente da República ele não tenha ainda se atinado para o ônus, né, que representa ceder ao establishment, e a gente como sociedade, a gente tem que se perguntar sempre, mas especialmente durante as eleições, nós preferimos um governo ético ou um governo articulado?
Eu acho que tem algumas questões aí, porque o Zé toca num ponto curioso, essas questões de você fazer da família, dos seus aparentados, a tradição dentro de uma política de carreira, ou carreira dentro da política. Esse sujeito do qual estamos falando aqui, Fernando Bezerra, é o caso, como o Zé trouxe pra gente. Está em andamento também uma investigação em cima do senador pelo PSD, Omar Aziz, do Amazonas, também com envolvimento de ilícitos ali na área de saúde, no estado do Amazonas, com filhos e parentes envolvidos também. E olha, é uma prática comum na política. Vou dar como exemplo o próprio presidente, que tem 3 filhos na política, atuando um deles desde os 14, da idade ali como um adolescente. Quer dizer, é uma prática, Zé, muito comum na política brasileira. Renan Calheiros, você falou, Jarder Barbalho, enfim, várias tradições dentro da política vão passando de pai para filho como uma maneira de ostentar ali, através do poder, alimentar os seus negócios pessoais, entendeu? A questão do público-privado, ela é muito fragilizada, né, essa mistura, frente a essa permissão que o nosso ordenamento político hoje permite. Por isso que essa reforma, Zé, da política, que não é interesse deles em mudar, tem que sair. É uma reforma muito importante que pouco se fala, porque pouco chega na população. Tem essa da tributária, que é importante, a reforma da Previdência também, que precisava ser feita de alguma maneira. Pode-se discutir o que é bom, o que não é bom dentro disso, o que atinge o trabalhador, o que atinge o empresário, enfim. Agora, é uma questão, Zé, de pessoas que estão aí há décadas e décadas, desde sempre, fazendo carreira na política. Isso tem que ser revisto e talvez aí esteja nessa maneira garantida pelo mecanismo que hoje temos estabelecido, seja o grande fardo a carregar, seja o grande problema, né, que chega nessa situação onde estamos colocados agora, Zé. Falta declarar no imposto de renda e declarar nos espólios, né, um mandato de senador, um mandato de deputado e herdar. Isso. Antigamente, quando chegavam os novos parlamentares, a gente perguntava de que partido o senhor é. Agora não, a gente pergunta direto, o senhor é filho de quem? Quando chega um novo parlamentar aqui. É um filhotismo muito grande. Tá, é uma eleição, mas passa pela urna. Mas é porque a eleição no Brasil, ela é contaminada ou pelo próprio poder ou até por poder econômico, né? Isso. Faz uma campanha maior e melhor quem tem, evidentemente, mais dinheiro. É isso que acaba influenciando. Me impressiona, Edgar, impressiona muito. Esse parece um traço de DNA. Eu já fui criticado aqui porque, em um determinado momento, vendo aquela investigação da família Vieira Lima, né, do avô, dos filhos, da mãe, né, eu cheguei a dizer que a mãe poderia ser processada por gestação de quadrilha, né, porque é muito forte a presença das famílias numa vida política, e a política se transformou num negócio no Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. Valeu, Zé, obrigado pelas informações, bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado.